Oséias 1, capítulo 12. Os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o anjo de Deus Miguel, que já é esse tempo, Deus falando naquele tempo, entre aspas, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Então Deus está enviando Miguel para lutar, guerrear para os seus filhos fiéis. Se levantará a favor dos seus filhos, do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Então Deus está falando, haverá um tempo de angústia, mas Deus está levantando o teu guerreiro Miguel para batalhar, para defender os seus filhos. Então haverá livramento, o qual nunca houve. Então é um tempo de angústia, o qual nunca houve, né? Então haverá dias, está chegando dias de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito o nome no livro da vida. Então Deus dizendo aqui, todos aqueles que são salvos, né? O nome do livro da vida, do livro da salvação. Ou seja, aqueles que não se prostraram aos deuses Baal, aqueles que não idolatraram, aqueles que permaneceram firmes, fiéis, independente daquilo que estava passando, diante das lágrimas, diante do choro, das percas, das tribulações, das dores, da escassez, das percas, de tudo que passou, mas permaneceu firme e fiel. Continuou buscando, mesmo fraquejando, levantando e não deixando faltar azeite, buscando força, buscando refúgio, buscando se humilhar nos pés de Cristo, não deixando faltar o azeite, derramando o perfume, o bálsamo, o melhor nos pés de Cristo. Foi fiel no pouco. Então, aquele que está escrito no nome do livro da vida, aquele que foi fiel, aquele que continua fiel, o pequeno de Deus, receberá livramento nos tempos de angústia que já está vindo pela terra. Estamos nos fins dos tempos. Versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui já é nós entrando no arrebatamento. Então, aqui é tipo assim, nós pensamos, vai acontecer isso muito rápido, um atrás do outro, né? Mas, que está falando, haverá tempos de angústia. E esse tempo de angústia é abreviado, porque se resume em versículos onde tem revelações ocultas em vários capítulos na palavra de Deus. Então é necessário você meditar na palavra de Deus. Vai revelando aos poucos. Quem já leu a palavra por completo sabe todos os sinais dos fins dos tempos. Então, o Espírito Santo ele vai revelando no seu tempo a tempo tudo o que vai acontecer. Como eu disse no outro vídeo, Deus já está começando a revelar para todos os seus filhos. E Deus está dizendo que haverá livramento, haverá ranger de dente, haverá pranto, haverá ceifa, morte, haverá choro, mas aqueles que está marcado com sangue, né? Está escrito com o nome no livro da vida. A casa que não faltou azeite, lembre das virgens prudentes. A casa que a lamparina ficou acesa são as virgens prudentes. A casa que permaneceu, a casa que continuou mesmo com as poucas forças, essa receberá livramento nos fins dos tempos. Sinais dos fins dos tempos, que seria as catástrofes, os acontecimentos ruins, às vezes doenças, às vezes batalhas espirituais, muitos acontecimentos ruins, entre aspas, sem entrar muitos em detalhes, pela permissão do Espírito Santo, mas será revelado, que vocês fiquem atentos na palavra do Senhor Jesus, atentos na voz do Espírito Santo dentro do seu coração, que Ele falará com todos, tá bom? Sem exceção. Basta estar ligado. Então receberá livramento. Aquele que está com a lamparina acesa. Então imagine casas, muitas casas,
todas elas com a luz apagada. São as virgens prudentes, e a casa que está com luz é a virgem prudente, aquele que, por mais que foi difícil, ela permaneceu com a boca no pó. Ela permaneceu na presença de Deus. O Espírito Santo é a nossa força, porque nós somos fracos sem o Espírito Santo. E Ele é a nossa força. Ele é quem guerreia por nós. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então muitos naqueles tempos, se voltará ao Senhor Jesus, se arrependerá, e também diz sobre o arrebatamento, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Aqui já está resumindo que depois dos tempos difíceis haverá o arrebatamento. Então ainda é só o início das dores. Haverá arrebatamento, livramento, da grande tribulação, sim, mas tem muito chão ainda para correr. Porque Deus, Ele não quer que ninguém fique para trás. Então Ele está dando tempo ao tempo, mas já está acirrado esse tempo. O relógio de Deus já está dando, entre aspas, meia-noite, entre aspas, gritando que o noivo já chegou. Mas Deus está dando tempo ao tempo, Ele está esperando, porque Ele está limpando, separando, purificando, para que Ele venha retirar a noiva. Então não tenham medo, não fiquem em desespero quando fala volta de Jesus, É Deus só apenas alertando: ei, fique vigiando, porque eu estou às portas. Está perto as bodas, está perto a festa da noiva. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que forem sábios, os salvos, pois, resplandecerão. Olha, eu nem vi esse versículo e já desceu a revelação antes de eu ler. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui fala que ele estará firmado, os fiéis estará firmado nos pés de Jesus, e esses brilharão como as estrelas. Ai, que forte, glória a Deus. Olha a revelação do Espírito confirmando o que eu falei para vocês. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé os dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse a um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar, tempos e metade do tempo, início das dores e da tribulação, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando o evangelho ser levado para toda criatura, Deus, Ele retirará a igreja, e aí sim Ele dará poder à besta para que venha que venha, como diz a palavra, que venha fazer aquilo que provém em seu coração, as maldades, as perversidades em seu coração. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, pois por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação
Ai, que forte, gente. Olha só, confirmando a revelação da parte que eu falei. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e que chega até 1330 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e levantarás na tua herança no fim dos dias. Que Deus está falando que Ele vai começar a lapidar, a aperfeiçoar aqueles que eles já são dele, né? Porque Deus tem o poder do futuro, Ele tem o olhar para o futuro, Ele sabe quem se arrependerá. Então Ele já sabe quem se arrependerá, quem já são dele. Não é como muitos entendem, né? Tem os preferidos, entre aspas, já os salvos que Deus quer. É Deus que escolheu quem vai ser salvo. Não, Deus não escolheu quem vai ser salvo. Deus apenas lançou a palavra dele, e quem quiser ser salvo é quem vai escolher entrar pela porta da palavra de Deus. Então somos nós que escolhemos que vamos ser salvos. É nós que escolhemos se vamos para o céu ou não. Então Deus sabe quem é que vai se voltar e se arrepender. Mas Deus está falando aqui que Ele vai aperfeiçoar um pouco mais os seus filhos, para que Ele venha levar e Ele como sacuda os pés e derrame o cálice da sua ira pela terra. E aqueles que ficarem são os que vão pagar o preço com a vida, se quiser ser salvo, negando a marca da besta. Pelo discernimento, né, pela palavra de Deus, por tudo aquilo que eu já li aqui na palavra de Deus por completo, muitos ficarão, né, como Deus disse já em Revelações, como a palavra de Deus também diz, muitos ficarão. E não é para assustar ninguém que eu vou falar, mas pode ser um de nós, porque atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que é perfeito. Então, que nós viemos se analisar cada vez mais, terminar nos pés do Senhor Jesus, pedir a misericórdia, e que Ele venha mostrar cada vez mais qual é a vontade dEle para nossas vidas, que nós venhamos se posicionar, para que nós não venhamos ficar, porque quem ficar, imagina um arrebatamento acontecendo e todo mundo olhando para cá do outro e olhando assim, eu fiquei, e agora? E todo mundo correndo para todo lado, tentando fugir, e aí cada um por si, porque se você tem família, se você tem amigo, e você é apegado a alguma coisa, ninguém poderá salvar ninguém. Você vai ter que fugir, você vai ter que correr, você que vai ter que se esconder. Não tem como você salvar ninguém, esconder ninguém. Pode ser que você tente fazer isso e você seja consumido. Então, ou você lute por você e é cada um por si. Talvez seja dessa forma, que é assim que está escrito nas escrituras, né? Porque aquele que está no campo, enfim, revelações e revelações e muitas revelações. Então é Deus alertando, né? Sinal dos fins dos tempos, que Deus vai nos livrar, que está levantando Miguel, está havendo uma batalha, guerra espiritual, uma guerra grande no mundo espiritual, contra os filhos de Deus para destruir. Só que Deus está se levantando para livrar toda a armadilha do inimigo contra nossas vidas. E é isso, a palavra é forte. Todas as vezes que eu entrego uma palavra dessa forma, o inferno se levanta com força contra a minha vida, com fúria, que vocês me cubram com o sangue, com o sangue nas orações, com o sangue de Cristo nas orações de vocês. Nunca se esqueçam de mim nas orações. Todos nós que somos líderes espirituais, ou intercessores, ou um filho de Deus que ajuda alguém, sempre tem que ter pessoas que estão orando. Eu sei que Deus não abandona, eu sei que Deus sempre está ali cuidando da gente, os anjos de Deus está intercedendo, mas que vocês também venham fazer a parte de vocês, que nós venhamos unir para orar, porque poucos estão disponíveis, há muitos são chamados, poucos escolhidos, poucos estão disponíveis para orar um pelos outros e ajudar a guerrear nas tribulações, né? Então que todos nós venhamos agir com amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar os seus irmãos como Deus nos amou. Então que nós venhamos amar os nossos irmãos, né? Perdoando e também levando o amor através da oração. Em nome de Jesus, termino essa palavra por aqui, que Deus abençoe vocês.